Olá, meu nome é Omaro, seja novamente bem-vindo ao Morgatório do Pássaro. Uma porrada de gente está falando sobre o Marco Civil da internet, tá uma polêmica danada. Mas você já reparou que ninguém explicou o assunto assim nos mínimos detalhes? É uma tal de neutralidade da rede pra cá, uma tal de censura pra lá, enfim. Chegou a hora de entender esse assunto direito. Vem comigo. Eu quero fazer uma explicação clara e objetiva sobre o Marco Civil, mas isso não é uma tarefa fácil porque o assunto é bem complexo tanto na área de informática quanto na área jurídica. Então, para facilitar o entendimento, eu dividi esse vídeo em 3 partes. A primeira parte explica o funcionamento da internet e essa neutralidade da rede. A segunda parte fala dos aspectos jurídicos. E a terceira parte será uma breve conclusão expondo minha opinião sobre esse assunto, sobre esse projeto de lei. Primeira parte. Como a internet funciona. Todos os dias, bilhões de pessoas usam eletricidade, mas não sabem como ela funciona. A mesma coisa acontece com a internet. Você pode ter acesso à internet através de uma rede sem fio ou através de sinal via satélite. Mas antes de tudo, a internet é isso aqui. Sim, a internet é um cabo que pode ser coaxial ou de fibra ótica. Servidor é um computador especial conectado diretamente à internet. E as páginas da web são arquivos armazenados no disco rígido dos servidores. Todo servidor possui um número de IP, Internet Protocol Address, que significa endereço de protocolo de internet. Seria como a identidade da máquina. Seu computador também tem um IP, mas 72.14.205.150 não é exatamente a maneira que a gente conhece esses servidores. Nós damos nomes a eles. O disco rígido de um servidor pode conter um site ou vários sites. Inclusive, eles comercializam esse serviço de hospedagem. E os sites contêm imagens, vídeos, músicas, enfim. São arquivos que estão guardados no HD de um servidor. Mas lembra lá no começo quando eu falei que a internet é um cabo? Pois é, agora entra o dono do cabo, que é o Internet Service Provider, ISP, que significa provedor de serviço de internet. O computador que a gente usa não é um servidor, pois não está conectado diretamente à internet. Nós precisamos dos cabos ou do sinal wireless desses provedores para que assim possamos conectar nosso computador a essa rede de transmissão de dados que chamamos de internet. Mas como funciona exatamente essa transmissão de dados? Nas interseções de uma rede, existem roteadores que identificam o IP da sua máquina. Vamos imaginar que o arquivo seja um doce que vai ganhando uma nova camada cada vez que ele chega um novo roteador. Quando essa informação chega no servidor, ele manda os dados de volta e essas camadas servem para identificar o caminho percorrido anteriormente. Por isso, as informações sempre chegam nas máquinas certas. Bom, existe um tráfego de informação nesses cabos da internet. Neutralidade da rede seria a não interferência nesse tráfego por parte dos donos do cabo. A neutralidade da rede impede que as teles ou os provedores de internet beneficiem certos pacotes de informações que uns acabem indo mais rápido ou que em determinados horários certos sites fiquem mais beneficiados que outros devido a certos acordos comerciais, etc. Outro detalhe do Marco Civil está na proibição desses provedores de internet venderem pacotes separados, tipo R$5 para acessar as redes sociais, mas aí você fica só nisso. Quer acessar o e-mail, quer fazer mais coisas? Aí você paga um pacote mais caro, um pacote mais abrangente. Quer acessar vídeos do YouTube? Aí você paga um pacote um pouquinho mais caro. Tá a fim de fazer voz por IP, que é tipo a conversa por Skype, aí mais caro ainda. Olha, se é para defender uma internet mais eficaz e mais barata, eu até defendo essa proposta da neutralidade da rede. O problema é que essa não é a realidade da internet hoje em dia. Não é assim que as operadoras vendem seus serviços. Estão se preocupando com uma possível mudança na venda dos pacotes de internet, mas estão se esquecendo da realidade. O pior problema da internet vem do próprio governo, pois a Anatel não obriga os provedores a fornecerem 100% daquilo que eles prometem na propaganda. Isso fere o Código de Defesa do Consumidor. Por exemplo, na contratação de um plano mensal de 10 megas, a média de velocidade durante
durante o mês deve ser de no mínimo 7 MB, como se um cidadão comum tivesse condições de ficar medindo essa média o tempo todo. Mas a velocidade instantânea, aquela que é aferida exatamente no momento da conferência, deve ser de no mínimo 30% da velocidade contratada. E é aí onde está a piada. Já pensou você pagar 20 mil reais para um pedreiro construir a sua casa, aí você chega lá e o cara te entrega só 70% do que foi combinado. Tá justo? Ou você vai comprar uma lata de refrigerante e recebe apenas 30% do produto que você pagou. Meu irmão, a lógica é simples. Se você paga por um serviço ou por um produto, você tem direito de receber 100% desse serviço ou desse produto. O mercado brasileiro de telecomunicações movimentou cerca de 170 bilhões de reais em 2011. Estima-se que esse mercado deve chegar a 240 bilhões em 2015, ou seja, 40% a mais que em 2011. É um mercado que está em constante ascensão, está movimentando grana pra caramba, enriquecendo gente pra caramba. Essas empresas são bilionárias e estão fornecendo serviços de merda pro consumidor. Essa normatização da neutralidade da rede é inútil, pois não adianta nada você ter uma rede neutra se os provedores continuam livres para te fornecer apenas 30% da velocidade contratada. Na real, o governo está lutando contra uma ameaça fantasma, enquanto o verdadeiro problema continua sem uma regulamentação justa. Oba! Minha internet é neutra! Foda-se, você continua sendo tratado como um merda e as operadoras podem te oferecer apenas 30% do que você acha que vai receber. Segunda parte: aspectos jurídicos. Galera, estamos falando do projeto de lei número 2126, cujo relator é Alessandro Molon, do PT. Esse texto já sofreu diversas modificações, existem diversos substitutivos de 2011 para cá. E eu estou avaliando o mais recente de todos, que saiu em fevereiro de 2014. O maior problema do Marco Civil está lá no artigo 16. Vale a pena a gente dar uma conferida, acompanha comigo aí na tela. O provedor de aplicações de internet, constituído na forma de pessoa jurídica, que exerce essa atividade de forma organizada, profissionalmente e com fins econômicos, deverá manter os respectivos registros de acesso e aplicações de internet, sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de 6 meses, nos termos do regulamento. Lembra quando eu expliquei que o IP ele deixa um registro nos roteadores que ele passa? Pois é. Fazer o registro das nossas atividades na internet afronta diretamente o nosso direito à intimidade e à privacidade. Vide Constituição Federal, artigo 5º, inciso 10. Cara, todo cidadão é livre e não pode ter seus momentos de intimidade fiscalizados pelo Estado. Não, Omaro, mas os dados registrados só vão ser utilizados após uma ordem judicial. Beleza, mano. Então vamos entender como funciona a quebra de sigilo comunicativo. E para isso, vamos dar uma olhadinha na Constituição, artigo 5º, inciso 12. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Beleza, aqui a própria Constituição diz que, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer. Que lei é essa? Isso foi estabelecido na lei número 9.296 de 1996. Aí a gente vai lá no artigo 2º da referida lei e vê o seguinte texto. Acompanha comigo aí também. Não será admitida a interceptação de comunicações quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses. Aí a hipótese que eu quero destacar é essa daqui. Não houver indícios razoáveis da autoria ou da participação em infração penal. Agora pensa um pouquinho, meu amigo. O que você entendeu disso? Vamos lá, comigo. A interceptação da comunicação de um cidadão só pode ser feita única e exclusivamente para fins de investigação criminal.
Então existe uma sequência razoável de ações que vão sendo efetuadas até chegar no registro dos dados. Primeiro existe um crime, depois instaura-se um processo criminal e só depois o juiz entra com a ordem judicial pedindo a interceptação dos dados telefônicos ou registro de internet ou de sigilo bancário, qualquer uma dessas hipóteses da intimidade da vida da pessoa. Mas nesse marco civil, os dados das pessoas começam a ser investigados, colhidos e registrados sem que ninguém tenha cometido crime nenhum. Isso é invasão de privacidade. A ordem judicial, nesse caso do Marco Civil, é inútil, porque antes da ordem judicial, seus dados já estão sendo registrados. A ordem judicial ela surge para que comece o registro dos dados. O registro dos dados deveria começar a ser feito após a ordem judicial. Você percebeu que essa lei vai jogar a sua vida íntima nas mãos de técnicos de uma empresa privada? Você confia nisso? Terceira parte. Conclusão. O Marco Civil não é uma estratégia para controlar a internet. O Marco Civil é uma estratégia para controlar os usuários da internet. Esse registro de dados viola a intimidade e a privacidade dos cidadãos, sem falar que taxa a sociedade inteira como vagabundo e criminoso suspeito de crime, porque só suspeito de crime tem que ter seu sigilo violado. Em suma, essa é uma lei inconstitucional, sabe? Apenas o artigo 9º da referida lei fala sobre essa tal neutralidade da rede. Todos os outros artigos subsequentes falam sobre registro de dados. Quando você lê a lei, você percebe que o assunto central e principal é a interceptação de dados do usuário. Essa história de neutralidade da rede é só uma desculpinha para fiscalizar quem está entrando no Xvideos e derrubar conteúdo, blog, vídeo de quem fala mal de político. E veja bem, eu não estou falando que isso aqui é uma ditadura do PT. Fiscalizar e derrubar o conteúdo de livres pensadores é algo interessante para qualquer político de rabo preso, independente do partido. Bom, hoje é terça-feira, 25 de março de 2014. Enquanto eu estou aqui gravando esse vídeo, existe uma articulação no Congresso Nacional para aprovação desse projeto de lei. Pode ser que seja tarde demais. Bom, pessoal, eu fico por aqui, por hoje é só. Um forte abraço a todos e falou!